Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Alisson, professor de matemática. Estamos aqui com mais uma aula para você sobre geometria plana. Nesta aula, iremos falar sobre bissetriz de um ângulo. Mas antes de iniciarmos o estudo desta aula, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e também para ativar o sininho de notificações. Assim, cada vez que colocarmos um vídeo novo aqui no nosso canal, você receberá ele em primeira mão. Além disso, na descrição desta aula, eu estou disponibilizando para você o material para download. Então, pause esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e faça o download do material. Agora, sem enrolação, vamos então para o estudo desta aula. Então, olha só, queridos, chama-se bissetriz de um ângulo AOB a semirreta OC que o divide em dois ângulos congruentes. Ou seja, é uma semirreta com origem no vértice do ângulo que divide esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Para você entender melhor, observe aqui essa figura. Nessa figura, temos aqui o ângulo AOB e temos aqui a semirreta OC. Observe que a semirreta OC está dividindo o ângulo AOB em dois ângulos de medidas iguais a beta. Então, na parte de cima temos aqui beta e na parte de baixo também temos beta. Quando isso acontece, então, temos uma bissetriz, tá certo, pessoal? Bom, então aqui dentro do quadrinho, né, coloquei de forma bem resumida aqui para vocês, que se OC é bissetriz do ângulo AOB, então o ângulo AOC, que é esse ângulo aqui que está em cima, ele deve ser então igual ao ângulo COB, ou BOC, que é esse ângulo que está aqui embaixo. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam o conceito de bissetriz, vamos aplicar então essas ideias na resolução de exercícios. Então, vamos lá. Olha só. Determine o valor de x sabendo que OC é bissetriz. Lembra lá do conceito de bissetriz? Os ângulos são iguais. Então, o que a gente vai fazer aqui é montar, né, uma igualdade com essas duas expressões. Então, vamos lá? Olha só, tenho aqui então 5x menos 50 graus. Isso deve ser então igual a 2x mais 10 graus. Então aqui temos uma equação do primeiro grau. Devemos então resolver essa equação. Vamos lá. Esse menos 50 eu vou passá-lo para o segundo membro trocando o sinal. E esse 2x vou passá-lo para o primeiro membro, também trocando o sinal. Então, vai ficar o seguinte, pessoal. Eu tenho, então, 5x, que já está no primeiro membro, menos 2x, e isso daqui, né? Ou seja, essa expressão deve ser igual a 10 graus, que já está no segundo membro. Agora, eu vou passar os 50, né? Então, eu tenho aqui mais 50 graus. Então, 5x menos 2x, eu tenho aqui 3x e 10 graus mais 50 graus, tenho então 60 graus. Como o 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x igual a 60 graus, dividido então por 3. Dividindo aqui 60 por 3, temos 20 graus. Ou seja, a medida de x é igual a 20 graus, tá certo, pessoal? Então, neste ponto, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante. Observe que, nesse caso, a gente determinou o valor de x. No entanto, ele poderia, no exercício, perguntar o seguinte, olha, qual é a medida de um desses ângulos? Bom, se este fosse o caso, o que a gente deveria fazer aqui? A gente deveria pegar esse 20 graus que a gente encontrou, que é o valor de x, e substituir, então, em uma dessas expressões. Por exemplo, eu vou substituir nesta segunda expressão. Então, ficaria da seguinte forma. 2 vezes 20 graus mais 10 graus. Olha só, 2 vezes 20 eu tenho 40, 40 mais 10 eu tenho, então, 50 graus. Então, a medida de um desses ângulos, né, é igual, então, a 50 graus. Nesse caso, né, se ele perguntasse qual é a medida de um desses ângulos, tá certo, queridos? Então,
tome cuidado, porque a gente viu aí na aula de número 1, né, exercícios onde ele perguntava o valor de x, e vimos também, né, um exercício onde ele perguntava, né, qual era a medida de um dos ângulos. Então, fazia-se necessário essa substituição. Tá certo, pessoal? Então, toma cuidado com isso daí, tá? Bom, agora vamos então para o segundo exercício. O segundo exercício, pessoal, nos diz então o seguinte: na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AOB. Pessoal, informação importante. Como ele está falando que OP é bissetriz do ângulo AOB, significa então o seguinte, olha só, vamos identificar aqui quem que é o ângulo AOB. Olha, nós temos aqui, né, estou marcando para vocês aqui esse ângulo, AOB. Então, a bissetriz que ele está se referindo é essa bissetriz. Então, o que significa? Significa o seguinte, olha só, y menos 10 é igual a x mais 30, tá certo, queridos? Inclusive, vamos escrever isso aqui já, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, né, como 1, que é a primeira informação. Então, nós temos isso, olha, y menos 10 graus é igual, então, a x mais 30 graus, tá certo? Por que disso? Porque ele disse que OP é bissetriz. Então, tome cuidado, pessoal, com essas informações que ele traz, né? Geralmente aí no começo do enunciado, beleza? Bom, deixa eu apagar aqui essas marcações que eu fiz aqui para não poluir o desenho. Aí ele coloca assim, determine então, né, o valor de x e y. Olha só, queridos, a única informação, né, na forma escrita que ele trouxe para nós é que OP é bissetriz. No entanto, olhando agora para o desenho, a gente tem aqui uma outra informação importante. Qual que é essa informação? Se você observar bem, o ângulo de medida 2y, tá? Se você pegar esse ângulo e somar ele com o ângulo de medida y menos 10 graus, e somar também ao ângulo de medida x mais 30 graus, você vai obter 180 graus. E por que 180 graus? Porque aqui, pessoal, você tem um ângulo raso, você tem um ângulo de meia volta, né? Então, nesse caso, você tem um ângulo de medida igual a 180 graus, tá certo, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma dos três ângulos e vai igualar, então, a 180. Então, vamos fazer isso. Olha só. A segunda parte, então, vai ser essa soma. Então, deixa eu pegar aqui. Olha só, eu tenho aqui 2y mais y menos 10 graus. Então, tenho aqui, olha, y menos 10 graus mais x mais 30 graus. Essa soma deve ser igual, então, a 180 graus. Tá certo, pessoal? Bom, agora vamos melhorar, né, queridos, na verdade, estas expressões, porque temos duas agora, né? Mas então vamos melhorar esta segunda expressão e na sequência melhoramos aí a primeira expressão, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, 2y mais y, então eu tenho 3y. O x não tem nenhum outro x, né, para eu somar com ele, então eu vou manter ele aqui. Agora, menos 10 mais 30, eu tenho, então, mais 20 graus. E isso igual a 180 graus, tá? Bom, esse 20 que está aqui, eu vou trazer ele, né? Na verdade, vou levá-lo para o segundo membro. Então, teremos o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 3y mais x igual a 180 menos 20, temos, então, 160 graus. Bom, neste momento aqui, pessoal, a gente ainda pode fazer o seguinte, tá? A gente pode trabalhar com a primeira expressão, essa primeira igualdade, na verdade, né? Ou podemos trabalhar com a segunda e substituir na primeira. No entanto, pessoal, eu vou fazer algo um pouco mais simples aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Esse menos 10 que está aqui, eu vou levar ele para o segundo membro. Então, vai ficar assim, olha, y igual a x mais esse 30, né, que está aqui no segundo membro, eu vou deixar ele da forma como ele está. O 10 aqui que está negativo, eu vou colocar ele aqui na frente. Então, ele vai positivo, tá certo, pessoal? Então, olha o que vai acontecer aqui, olha. Eu tenho, então, x mais 30 mais 10, eu tenho, então, 40 graus, tá certo, pessoal? Então,
Observe que temos aqui, né, esta expressão, né, na verdade, esta igualdade, porque o y é igual a x mais 40, e temos essa segunda igualdade aqui. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Como eu disse, agora nós estamos diante de um sistema, então a gente pode fazer aqui algumas substituições. Então, eu vou pegar essa primeira expressão e vou substituir nesta segunda expressão. Então, vai ficar da seguinte forma, olha só, eu tenho aqui 3 vezes o y, pessoal, é isso daqui, olha, é x mais 40 graus. Então, vai ficar assim, olha, x mais 40 graus, mais esse x que já tinha ali na equação, então fica mais x, e isso tem que ser igual a 160 graus. Agora, vamos, né, melhorar isso daqui. 3 vezes x, eu tenho, então, 3x mais 3 vezes 40, eu tenho aqui 120 graus, mais esse x que estava ali do lado de fora. E isso igual a 160 graus. Bom, vamos continuando aqui, né? 3x mais x, eu tenho aqui 4x. E esse 120, eu vou levar ele para o segundo membro. Então, vai ficar assim, olha, 160 graus menos 120. Vamos melhorar aqui o segundo membro. Então, tenho, olha, 4x igual a 160 menos 120, temos aqui 40 graus. Se eu passo aqui o 4 dividindo, eu tenho, então, x igual a 40 dividido, então, por 4. 40 dividido por 4, eu tenho, então, 10 graus, tá certo, pessoal? Então, observe que a gente encontrou o valor de x. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar qual que é o valor de y, tá certo? Bom, e aqui, olha só para você ver que coisa interessante. Somente com o valor de x é possível marcar a alternativa correta, que é a alternativa letra E. No entanto, a gente vai encontrar o y também, tá certo? Bom, mas olha só. O y é igual a x mais 40. Vamos escrever isso? Olha só, vou colocar aqui embaixo. Olha só, eu sei que o y é igual, então, a x mais 40. Então, no lugar do x, eu vou colocar 10 graus, que é o valor que a gente encontrou. Então, eu tenho aqui, então eu tenho aqui 10 graus mais 40 graus, e isso deve ser, então, igual a 10 mais 40, eu tenho aqui 50 graus. Portanto, pessoal, o x, né, tem medida igual a 10 graus e o y 50 graus. Se a gente volta aqui, então, né, para as alternativas, temos aqui que a alternativa correta é a alternativa letra E. E o exercício fica, então, finalizado. E olha só, pessoal, que bacana de exercício, né? A gente trabalhou aqui com várias informações, né? Resolvemos aqui uma equaçãozinha aparentemente longa, porém, né, ela ficou um pouquinho longa, pois a gente ajeitou algumas coisas, depois fizemos aqui, né, uma substituição. Mas é uma questão que, na minha opinião, ela é uma questão muito interessante, porque além dela explorar, né, o conceito aqui de bissetriz, temos aqui, né, associado a essa figura o conceito de, né, de ângulo raso, né, onde a gente soma ali todas aquelas medidas e iguala essa soma a 180 graus, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais uma vez deste conteúdo, tenham gostado aí, né, de tudo isso que a gente fez, e o mais importante, não esqueça de avaliar esse vídeo. Desta forma, você nos ajuda a melhorar e lhe oferecer mais qualidade aqui nos nossos vídeos. Então, mais uma vez, deixo aqui um abração a todos, bons estudos, e nos vemos então na próxima aula.